Olá, bem-vindos à nossa aula 2 de Educação em SST. Na aula passada nós falamos sobre o processo da comunicação e na aula 2 nós vamos falar sobre as técnicas de apresentação. Vamos falar da importância, dos pontos negativos e dos pontos positivos. Então atualmente, as empresas hoje requisitam muito as apresentações orais. Elas são muito requisitadas dentro da empresa. Então nós precisamos ser eficazes, em relação à nossa apresentação. E o que é uma apresentação oral? É qualquer tipo de apresentação que tenha um ou mais oradores falando, ensinando ou palestrando. E o que nós precisamos saber aí em relação a essas apresentações, Principalmente porque nós vamos estar falando em público. Primeiramente, nós temos que dominar o assunto. Depois, utilizar vocabulário de fácil entendimento. Por que nós temos que dominar o assunto? Se você está se apresentando em público, se você tem confiança no que fala, domina o assunto, você vai ter muito mais facilidade de passar informação, de se apresentar. Por quê? Se você não tiver o domínio do assunto, o que vai acontecer? Você vai ficar nervoso e para quem está assistindo, não vai passar credibilidade. A pessoa que está te assistindo vai, poxa, aquele profissional está nervoso, ele não está seguro, Então, justamente, isso pode vir a acontecer justamente porque você não está preparado, não tem conhecimento sobre aquele determinado assunto. E utilizar o vocabulário fácil entendimento. Por quê? Quem está te assistindo, é muito mais fácil você explicar com palavras mais simples. Com certeza você vai atingir o maior número de pessoas. Porque se você trouxer palavras, porque muitas pessoas às vezes acham que para mostrar conhecimento você tenha que falar palavras difíceis, e isso não é necessariamente o objetivo de uma apresentação em público. O objetivo é que você, geralmente, para que você se apresenta em público? Geralmente é quando você vai fazer uma palestra, você vai fazer um treinamento. E o objetivo de uma apresentação em público é justamente você ser entendido pelos seus interlocutores, a quem você está se dirigindo. Esse é o objetivo principal, você se sair bem. Então, para que isso seja eficaz, são esses dois requisitos aí para você falar em público. E quais são aí os motivos, para nos comunicarmos bem? Que motivos seriam esses? Primeiro, nós temos que ter autoconfiança, autoconhecimento, liderança, oportunidades profissionais, porque uma vez que você se apresenta em público, você fica sendo muito conhecido. Se você for um bom palestrante, você pode dar consultorias em empresas, você é chamado para palestrar. Por quê? É uma oportunidade profissional que você tem. Você está vendendo a sua imagem, você está fazendo marketing profissional. Nós vamos falar isso numa próxima aula. Então, é muito importante você criar uma imagem positiva sobre você. Porque a primeira apresentação, sempre é que fica. Então, se você fizer uma apresentação positiva, ótimo. Mas se você fizer uma apresentação desastrosa, infelizmente, o ser humano, ele marca não o que você fez de positivo, mas o que você fez de ruim, de negativo. Então, a gente tem que estar sempre atento, em relação à apresentação. Então, tem que ter muito cuidado, você tem que saber o que está falando, e a maneira como você se expressa, em questões de vocabulário, em questões de imagem, mas isso a gente ainda vai falar mais ainda e vai focar muito mais sobre isso. E outra questão que as pessoas têm, que é muito comum, é o medo de falar em público. É claro que eu sempre falo, quando dou minhas aulas, que a meta, existem pessoas que são tímidas de natureza, então pessoas que já nascem extrovertidas, que não têm nenhum problema em relação à apresentação em público.
Mas isso não faz com que os mais tímidos não consigam fazer uma apresentação eficaz. Isso é só questão de treino e de confiança. A partir de que você vai ganhando confiança e que você sabe o que você está falando, você tem conhecimento sobre aquele assunto, vocês vão ver que isso vai sair de uma maneira natural e que vocês vão conseguir defender bem a ideia de vocês. Então, por que o medo de uma apresentação em público? É quando você já faz uma autoimagem negativa sobre si próprio. Você já bota um não na frente. Eu não vou conseguir fazer, eu não consigo fazer isso. Então, você já está botando uma questão negativa aí. Outra coisa, quando você tem insegurança. O que é essa insegurança? É quando você não tem base para falar sobre determinado assunto, você não estudou o suficiente, você não tem muito conhecimento para falar sobre aquilo. Ou quando você já teve também apresentações anteriores frustrantes, E excesso de autocrítica, aquela pessoa que ela é perfeccionista, ela acha que nunca a apresentação dela é satisfatória. Então isso gera esses itens, esses são motivos para você ter medo de falar em público. E o que a gente pode fazer para evitar essas inseguranças, em relação a falar em público? Primeiro, é claro que o medo traz nervosismo. Se você está numa situação que vai te trazer, você não está confortável, o nervosismo ele vai aparecer. De que forma? As pessoas tendem a ter comportamentos como roer unhas. Se você ficar mexendo em papéis, o que acontece? Se você está nervoso e se você pega uma folha de papel, é o primeiro sinalizador que você está nervoso. Por quê? A folha começa a tremer. Então, quem está te assistindo vai ver, aquele palestrante está nervoso. Ele é o primeiro identificador que você não está seguro. Outra coisa é você ficar andando de um lado para o outro, fazendo muitos gestos, Isso também passa um certo nervosismo para quem está te assistindo. E claro que se você não praticar, você não vai ter confiança no que está fazendo. Então, quanto mais você pratica, é melhor. Sua apresentação vai ser bem sucedida. Então, esses são os itenzinhos aí que as pessoas fazem, através do corpo, elas falam, elas apresentam esse comportamento que vai gerar, claro, para quem está assistindo, identificar o nervosismo do palestrante, E por isso são identificadores aí que aquela pessoa está com medo, de estar naquela situação, não está confortável naquela situação. E, claro, que envolve uma palavrinha também, vocês já devem ter ouvido falar muito sobre a palavra percepção, que é justamente o ato de entender, perceber, e ela é muito importante em vários segmentos da nossa vida. Então, por exemplo, vocês como técnico de segurança do trabalho, vocês vão ter que ter percepção dos ambientes de trabalho, entendendo o que está se passando. Vocês como palestrantes, aplicadores de treinamento, têm que perceber o que os trabalhadores realmente estão necessitando escutar. Vocês têm que perceber quem é o público-alvo, a quem vocês vão estar se dirigindo. O que é o público-alvo? É quem você se dirige. Será que quem está me assistindo, qual é a faixa etária, qual é o nível de instrução? Porque uma vez que você está fazendo uma apresentação oral, não adianta nada você chegar, criar imagens, slides, fazer uma apresentação cheia de slides, cheia de texto. Se o seu público-alvo não tem uma escolaridade baixa, não sabe ler nem escrever, e o que acontece? Eles não vão entender nada. Então, que para uma apresentação ser positiva nessa situação, é você trazer imagens, para que a comunicação seja mais efetiva, eles percebam melhor. Então, vocês têm que ter essa percepção, tá? Uma percepção distorcida, principalmente numa palestra, ela pode causar danos aí, perdas imensuráveis,
como se ela for mal compreendida, você está dando um treinamento. Se o interlocutor não compreendeu o que você falou, como é que ele vai para o ambiente de trabalho? Ele não compreendeu, ele não vai executar a sua tarefa, né, os procedimentos de maneira correta, pelo simples fato que ele não percebeu o que você falou. Então, é muito importante aí vocês perceberem, né, compreenderem, entenderem o que vocês vão fazer numa apresentação. Bem, essa foi a nossa aula 2, né, término da nossa aula 2. Na próxima aula nós vamos falar sobre as características do instrutor. Espero vocês lá, ok?